Apesar de ser reconhecida como doença pela Organização Mundial da Saúde, a mitomania ainda é desconhecida para muitas pessoas. A OMS não tem um número exato de quantas pessoas são diagnosticadas com essa patologia, mas estima-se que pelo menos 1 milhão de pessoas convivam com essa doença. E, apesar da pouca visibilidade, a mitomania deve ser tratada com seriedade, como com qualquer outro distúrbio psicológico. Você já se perguntou o que se passa na cabeça de alguém cujo maior instinto é a mentira? Até que ponto a não aceitação da condição de estar sofrendo de um distúrbio psicológico pode te levar? Destruir sua família, emprego, vida pessoal e, no fim, a própria condição te isentar de toda a culpa? A mitomania é uma patologia pouco conhecida e credibilizada menos ainda pelas pessoas. Muitas das vezes, o mitônomo é visto apenas como um mentiroso compulsivo e consciente, e não como um doente patológico como deveria ser. E, junto com a dificuldade de ser reconhecida como uma doença psicológica tão necessitada de tratamento como qualquer outra, a mitomania traz para os acometidos, além de toda a dificuldade interna e pessoal, a dificuldade de ser reconhecido pelas pessoas como alguém que precisa de acolhimento, ajuda e apoio, e não apenas um mentiroso. Reunimos 2 pacientes que convivem lado a lado com a mitomania, patologia na qual o portador se utiliza de situações não verdadeiras e até fantasiosas como forma de narrar os acontecimentos da própria vida. Beth Rodrigues, advogada, 35 anos, esposa e mãe. Diagnosticada com um distúrbio que a fez acreditar em todas as mentiras que contou até aqui, tanto em sua vida pessoal quanto profissional, acreditando cegamente em todas elas. Você percebia como essas realidades atrapalhavam no seu trabalho, nos seus casos? Bom, na verdade eu não percebia nada. Essa doença afetava muito o meu ambiente de trabalho, mas eu simplesmente não conseguia ver. Quando eu tinha que defender um cliente e eu sabia que ele estava errado, eu construía uma mentira tão forte para ele que não só o juiz ou o júri acreditavam, eu acreditava muito fielmente naquilo. E o que fazia muito meus clientes vencerem mesmo. E no campo família, como que afetou tua relação com teu marido, teus filhos? Bem, com o meu marido, desculpa, agora ex, me fez enxergar e perceber todas as coisas tóxicas que ele fazia no nosso relacionamento. Todas as traições, as humilhações verbais, tudo isso eu consegui enxergar depois de me tratar. E com meus filhos foi completamente diferente. Eu não conseguia estar no mundo dos meus filhos. Eu estava tão presa na minha bolha, no meu mundo, nas minhas verdades, que eu simplesmente não conseguia ver o mundo dos meus filhos. E isso me fez ser uma mãe muito ausente. Sabe me dizer qual foi o momento que você percebeu que tinha alguma coisa de errado? Na verdade, eu nunca percebi algo de errado. Pra mim, tava tudo bem. Sempre teve tudo bem. Mas os meus filhos, eles começaram a pegar no meu pé pra eu me consultar com alguém. E eu só fui, na verdade, ver um profissional por causa disso. No fim das contas, eu queria ir só pra realmente provar pra mim mesma e pras outras pessoas que não tinha nada de errado comigo. No final, tinha muita coisa. Jogos e bebidas. Em que momento que eles se tornaram presentes na sua vida? Eu não sei dizer exatamente quando começou. Sei lá, a bebida era presente na minha vida do momento que eu chegava no escritório até o momento de eu dormir. Whisky, vodka, qualquer coisa que me deixasse bêbada. Eu precisava beber um gole pelo menos a cada hora. E quanto aos jogos, começou de brincadeira. Eu gostava de ir com os meus amigos depois do trabalho e começou a se tornar algo realmente muito sério pra mim. Eu comecei a apostar cada vez mais dinheiro que eu não tinha. E quando eu fui ver, eu já estava completamente imersa nesse mundo, viciada. Na frente daquela mesa de jogos, com a bebida e em toda essa realidade,
eu não era a mesma Beth, eu era uma Beth destemida, uma Beth livre. E eu não era assim, naturalmente. Como que foi a reação das pessoas quando você compartilhou o diagnóstico com elas? Na verdade, eu não recebi muita credibilidade, as pessoas não sabiam que era mitomania. O que eu não julgo, porque eu realmente também não sabia, eu só fui aprendendo durante o processo. Mas depois de muito tempo e algumas sessões de terapia, eu entendi a importância de falar sobre esse distúrbio, entendi como ele tinha afetado a minha vida e comecei a tratar ele como depressão, como ansiedade também, realmente como uma doença. E, bom, antes eu não entendia, mas hoje eu vejo o quanto é importante a gente falar sobre esse distúrbio e fazer ele conhecido. Antes do diagnóstico, suas relações profissionais e familiares eram difíceis. Seus 2 filhos, Maria Júlia e Felipe, talvez tenham sido os mais presentes e maiores vítimas de todas as consequências causadas pelo distúrbio da mãe. Como era para vocês dois lidarem com a condição da mãe de vocês durante o processo de crescimento? Na infância a gente acreditava em tudo, já que criança sempre acredita em tudo. Então a gente não tinha ninguém para contestar, já que nosso pai era ausente por conta do trabalho e ainda é. Então não tinha ninguém para contestar. Então a gente acreditava basicamente em tudo. E a partir de que momento que vocês começaram a assimilar que a realidade não era da forma que a mãe de vocês contava? Principalmente quando a gente ia pra escola e contava as histórias, que na nossa cabeça era tudo verdade, as crianças riam na nossa cara por causa das fantasias que ela inventava. Ou quando a gente contava para algum familiar e eles falavam que não aconteceram. Então, tipo assim, a gente tinha meio que aquele choque, até a gente entender que ela tem esse problema. Então, na nossa infância a gente não sabe o que foi mentira ou o que foi verdade. E muitas vezes ela chegava completamente bêbada em casa e tudo se intensificava. E as brigas com nosso pai ficavam cada vez piores. E principalmente quando ela entrava naqueles jogos, era bem ruim. A gente não podia contar com ela, não dava para confiar nela. Hoje, já em tratamento com psicólogos e psiquiatras, e apesar de toda a dificuldade em se reconhecer, e mais que isso, ser reconhecida como alguém que precisa de ajuda, Beth leva agora outro estilo de vida, com outras prioridades, princípios e ideais. E como que estão as coisas agora? Como que tá fluindo o relacionamento de vocês enquanto família? Agora tá bem melhor. No começo foi difícil porque a gente tinha que dar esse espaço para ela, né? Porque a gente tinha que voltar a confiar nela, já que a gente não tinha muita liberdade com ela, a gente não dava esse espaço para ela não machucar mais a gente, né? E bagunçar mais nossa cabeça. Então foi difícil, mas aí a gente começou a dar essa liberdade, né? O Felipe teve mais dificuldade do que eu, porque como ele é mais velho, ele sentiu mais do que eu. Então foi difícil, mas agora tá bem melhor. A gente consegue sair e ter uma rotina de família normal. E melhorou bastante depois que a gente se mudou e se separou do nosso pai. Ficou bem melhor a nossa vida e espero que ela fique melhor. Como que você tá hoje, no pessoal, no profissional? Bom, hoje eu tô muito bem. Eu me separei, só vivo com os meus filhos, moro com eles. Trabalho muito menos, eu tiro uma folga por semana e pego casos que eu realmente me sinto representada, sabe? Eu gosto de representar. E, bom, eu tenho muito mais tempo em família, muito mais tempo com os meus filhos, muito mais tempo pra mim. E eu tenho gostado muito de tudo isso. Como que foi tua reação quando você ouviu do profissional que você precisava de tratamento, de fato? Nossa, foi muito difícil. Parecia que o meu mundo tava colidindo. Alguém jogou um balde de água fria em tudo que eu era, em tudo que eu acreditava e... No começo foi muito difícil. Mas eu tô feliz por ter conseguido resistir a essa doença e encontrado um profissional que me entendeu e conheceu tão bem
Hoje eu vou no psiquiatra uma vez por semana e eu costumo dizer que ele é meu melhor amigo. Mas ele conseguiu me entender muito bem e foi como se ele estivesse limpando as lentes dos meus óculos para conseguir entender quem eu era e as coisas que eu estava vivendo de fato. E hoje eu estou muito feliz com o tratamento. Como felizmente conseguimos mostrar, apesar de todos os pesares e obstáculos, Beth está bem, morando em uma nova casa com seus filhos, separada do marido, levando uma vida mais saudável e leve. Atualmente trabalha muito menos. Além disso, se livrou também do vício em álcool e em jogos. Recentemente, a gigante do streaming Netflix adicionou ao seu catálogo 3 produções com enfoque no ato de mentir compulsivamente. O documentário O Golpista do Tinder, lançado em fevereiro deste ano, provocou alvoroço nas redes sociais e se tornou o mais assistido da categoria, batendo a marca de 166 milhões de horas assistidas em 28 dias de lançamento, sendo 45,8 milhões só nos primeiros 4 dias. Retrata a história real de como o israelense Shimon Hayut, através do pseudônimo de Simon Leviv, fingiu ser um magnata do ramo de diamantes e arrecadou cerca de 10 milhões de dólares enganando 3 mulheres, que conheceu num aplicativo de relacionamentos, levando-as para sua rede de mentiras. Também em fevereiro de 2022, veio a série Inventando Anna, que aborda o desenrolar da ascensão da Anna Sorokin, ou melhor, Anna Delvey, com fundamento nas histórias fantasiosas que a suposta herdeira alemã contava, e ainda conta, com extrema convicção. Também foi um grande sucesso de audiência na plataforma, figurando no top 10 das séries mais assistidas em 94 países no mês do lançamento. Atualmente presa, Anna estava prestes a conseguir um empréstimo de 40 milhões de dólares para investir na construção de um clube de arte voltado para a elite, maior alvo de suas falcatruas, quando seu castelinho de areia desmoronou. A golpista vivia sua vida de luxo hospedando-se em hotéis caros e extorquindo personalidades influentes, sob a falsa desculpa de que iria pagar depois que seu pai liberasse o dinheiro da sua herança, que, é claro, não existia. Apesar do evidente quadro de mentira patológica, ambas as produções não abordam a psique dos personagens, nem mencionam a mitomania enquanto condição, mas contribuem para reforçar o potencial danoso da mentira quando contada de forma compulsiva, dados os traumas de todas as vítimas retratadas. Em contrapartida, a minissérie francesa Mito, de 2019, mergulha nas motivações e gatilhos em potencial que podem gerar no surgimento de um mitômano. A trama gira em torno da personagem Elvira, uma corretora de seguros, mãe de 3 filhos e esposa em tempo integral, que começa a se sentir desvalorizada pela família, principalmente pelo marido, e resolve inventar que sofre de câncer de mama, levando a mentira tão longe ao ponto de afetar não só a vida da sua família, mas o cotidiano de quase toda uma vizinhança. Apesar da importância da temática, não obteve o mesmo reconhecimento e furor que as outras produções causaram, mas ainda assim vale uma maratona. Morgana Lopes é uma jovem de 24 anos que trabalhava usando suas redes sociais e estudava publicidade. Expunha e vivia uma vida completamente diferente daquela que mostrava nas telas dos celulares. Foi diagnosticada com princípio de depressão seguido de mitomania, que intensificou sua forma de expressar cada vez mais uma realidade que não lhe pertencia, agora já dentro e fora das telas. Você percebia que você criava essas realidades completamente diferentes da sua? Não, quando eu tava ali fazendo o que eu tinha que fazer nas redes sociais, fosse gravando algum vídeo, eu vivia aquela realidade e eu achava que era minha. E eu vivi tanto tempo dentro dela que era minha. Oi, gente! Já tô pronta. Hoje tem inauguração da Vitrine Club. Quero saber quem é que vai, quem for me chama aqui, que a gente se encontra lá. E quando você recebeu o diagnóstico, você conseguiu se aceitar como uma pessoa que tinha um distúrbio, de fato? Não, de forma alguma. Eu olhava pra trás e via tudo que estava acontecendo, que já tinha acontecido, e eu não conseguia identificar nada que fosse mentira naquela realidade onde
eu vivi durante tanto tempo. Eu fui tanto tempo uma Morgana que eu não sabia ser outra. Eu não sabia qual que era a minha vida fora daquela Morgana. Em que momento que você percebeu que você estava, de fato, precisando de ajuda profissional? Na verdade, foi um conjunto de situações. Eu acho que o que mais me marcou, não o que mais me marcou, mas o que me fez perceber que talvez tivesse alguma coisa errada comigo, foi quando eu encontrei com um grupo de crianças que me seguiam na rede social e me pediram foto. E eu tirei, foi super, assim, tirei ali, super natural. Quando eu virei de costas, eu ouvi eles falando que eu era muito diferente daquilo que eu mostrava na rede social, que eu era mais fria, que eu era um pouco mais distante. E aquilo ficou na minha cabeça por muito tempo. E as coisas começaram a degringolar. Eu comecei a perder trabalhos porque os contratantes, quando viam que eu não era nada daquilo que eu estava representando, e não de forma natural, era muita diferença, eu comecei a perder esses trabalhos, as minhas relações começaram a ficar cada vez piores com os meus pais, o meu namorado terminou comigo, eu me vi sem amigos, então foi um conjunto de situações. Entendi. E agora, você está em tratamento, como que está sendo esse processo para você? Agora eu tô bem, assim, eu tô lidando bem com o tratamento, eu tô me encontrando como uma nova Morgana, eu comecei um outro curso na faculdade, eu apaguei aquele meu perfil na rede social, eu criei outro, tô mostrando ainda a minha vida, tô mostrando quem eu sou, mas de forma natural e de forma leve. Que bom, fico feliz por você. Assim como Beth, suas relações eram bem rasas e difíceis. Morgana foi se tornando cada vez mais distante daqueles que talvez mais lhe quisessem bem e por perto. Era perceptível a mudança da Morgana dentro e fora das redes sociais? Era muito, chegava a me causar medo. Morgana era uma pessoa completamente diferente quando ela estava junto com a gente em casa e quando ela estava na frente do celular gravando para as redes sociais dela. Chegava a me causar tristeza ver que a minha filha estava num caminho e que eu não sabia de que maneira eu podia ajudar e intervir para que aquilo tudo ali parasse e que ela voltasse a ser uma pessoa real. Depois do início do tratamento, Morgana já se reconhece como uma outra pessoa, melhor, mais aberta e muito mais consciente em relação ao que entrega para seus seguidores, amigos e família, sobre quem ela realmente é. Mas e hoje, me fala, você consegue perceber o impacto que esse problema teve nas suas relações? Hoje sim, hoje eu consigo olhar para trás e ver que as minhas relações, elas eram rasas, elas eram superficiais, que eram baseadas naquilo que eu queria que as pessoas acreditassem que eu era. Então tudo que eu queria passar para elas eu passava e elas compravam aquilo, mas eu sabia que quando eu chegava em casa e entrava dentro do meu quarto, a realidade não era bem aquela. Então, realmente, hoje eu consigo perceber isso. E agora que ela já começou o tratamento, já deu para sentir alguma diferença no comportamento dela? Sim, claro, é notório. No começo foi bem difícil, ela teve um pouco de resistência para aceitar que isso era um problema e que precisava ser tratado, mas depois dessa aceitação, ela própria identificou que ela precisava sair desse mundo que era um mundo em que ela fantasiava e que ela inventava as verdades dela. E hoje em casa a gente já percebe isso nas simples rotinas do nosso dia a dia. Então eu tenho certeza de que daqui a um tempo as coisas vão estar melhores ainda e que ela vai conseguir identificar a maneira de saber o que é verdade e o que não é verdade no momento em que ela estiver dentro das redes sociais e na hora que ela estiver na vida real para poder levar a vida dela da melhor forma. Essas mulheres narram suas histórias e mostram como é resistir a um transtorno psicológico muitas vezes invisível. Narrar essas histórias é resistir. É resistir ao preconceito, à falta de conhecimento, ao seu próprio instinto. É resistir ao seu maior inimigo, a sua própria mente. Hoje,
Beth tenta, em seus casos profissionais, defender mitônimos em que algum momento sofreram com a injustiça ou desvalidação. Já a Morgana voltou seu perfil no Instagram para contar um pouco da sua história e, quem sabe assim, ajudar algumas pessoas que ainda não encontraram diagnóstico ou que conhecem alguém com sintomas da doença.